Ele tem 18 livros publicados, sendo que 2 deles já foram adaptados para o teatro e um está sendo adaptado para o cinema. Ele é o idealizador do Midrash Centro Cultural, aqui no onde estamos, sem falar que ele é um dos líderes espirituais mais importantes hoje no Brasil. Eu tenho a honra de conversar aqui com exclusividade para o site Vênus Digital com o rabino e rosh na comunidade judaica, Newton Bonder. Muito obrigado, Newton, pela conversa, por nos receber aqui no Midrash, né? Eu queria começar indo lá nos primórdios, né? Porque assim, na pesquisa que eu fiz sobre você, eu não encontrei, por exemplo, algo que me contasse o que te levou a optar por ser um rabino. Assim, é um processo. Não sei se tem assim uma coisa. Não é uma coisa que eu tinha de jovem, de pequeno. Eu fiz uma formação bem técnica, assim, bem mais racional. Eu fiz engenharia. Eu comecei a cursar engenharia mecânica. Não tinha um interesse. Fui um pouco assim default por conta assim. Meu pai era engenheiro, meu irmão fez engenharia e era uma época assim ainda nos finalzinhos da ditadura, assim meio final da ditadura, onde a coordenadora entrava na sala de aula e bom aluno que não fizesse matérias exatas, ela levava para uma conversa para ver o que estava acontecendo com você. Então, assim, eu fui um pouco levado por esse momento aí. E, em dado momento, eu puxei o freio de mão. Eu disse, não é isso que eu quero. Eu gosto mais de uma área realmente de lidar com pessoas e tudo mais. E comecei a me aproximar. Eu sempre tive um gosto muito grande assim pela história judaica, dei aula em escolas. Tem uma coisa que me chama a atenção, o seu livro Alma e Moral, ele já foi adaptado para os palcos, né? Foi uma peça que está há anos, né, em cartaz, volta e meia, a Clarice Nisquier retoma até uma temporada, depois ela vai fazer outras coisas e aí algum tempo depois ela retoma. E a Alma também vai ser adaptada para o cinema, né? A Alma a Alma é um documentário que dirige o Silvio Tendler. Ele está pronto, na verdade já está pronto há um tempo. Ele deve ser lançado agora no princípio do ano. Mas essas dificuldades de se fazer cinema no Brasil, né? Até que ponto, Rabino, o senhor se envolveu, por exemplo, assim, tem uma coisa o senhor como escritor, por exemplo, chegou a colaborar no roteiro ou tem uma coisa, não, eu não quero me envolver em nada, eu quero me surpreender a partir do momento que eu entrar na sala de cinema. Como é que é isso? Adoraria ficar nesse lugar para ser surpreendido, mas não tenho coragem, não. Porque as coisas demandam. Porque não, me envolvi em tudo. No teatro com a Clarice, desde o início, quando ela fez a adaptação, com inúmeras leituras, o tempo todo pontuando. Uma preocupação de estar representado naquilo, né? Obviamente, todo trabalho autoral existe essa preocupação. Mas eu sempre tive, você vê que eu gosto de gestão também, eu gosto dessa coisa de me envolver, de ajudar, eu ajudo até a levantar fundos, né? Eu entro em todas as áreas, não sei o que lá, às vezes tem que levar um captador de recursos também. Também porque senão as coisas não acontecem como devem acontecer. Então, eu acho que é um pouco também, a cultura no Brasil demanda isso, que você seja assim, jogar em todas as posições, sabe? Se você quer alguma coisa de qualidade. Eu não vou me intrometer na parte, digamos, teatral. Eu sempre dei muita liberdade, assim. E então é mais na construção do texto, depois a parte toda teatral eu até palpitava, né? E muito pelo senso assim também, assim, um senso mais assim, digamos, estético de uma narrativa que tenha mas eu nunca me envolvi diretamente na parte cênica, teatral, porque eu não tenho nenhum conhecimento. Você nunca pensou assim em escrever diretamente para teatro? Agora, eu estou, até por convites, assim, eu estou pensando em fazer. Eu estou terminando um livro, né, e aí provavelmente eu vou me envolver agora com um texto diretamente com um projeto de teatro. Né, e aí vamos ver, de novo, não sei. Né? Você vê que eu tenho uma forma de escrever, eu construí toda uma obra assim, que ela, na verdade, nunca é ficção. Minhas obras são todas reflexivas, são filosóficas. E é um tipo de livro
que é até curioso que ele tenha também uma sobrevida, assim, porque todos os meus livros continuam vendendo, continuam presentes, assim, tem digamos assim, sobrevivem à passagem até do tempo, assim, porque são livros de 30 anos. Esse Cabala do Dinheiro, a trilogia da Cabala tem 30 anos, né? E são livros que vendem, né? Que estão aí nas livrarias. No livro Alma Imoral, o senhor trata, né, contrapõe, por exemplo, várias ideias, por exemplo, questão de traição, sedução, né, alma e corpo, né, um filho, por exemplo, que nega o pai, né, tem várias questões dicotômicas que são colocadas em xeque, né. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim de essas questões ainda estão muito evidentes, ainda mais no Brasil de hoje, né? Na alma, o que eu quis dar quis inverter quase assim o lugar que normalmente a gente dá ao corpo e à alma, né? Porque a alma normalmente é apresentada muito no discurso religioso, na narrativa religiosa, como o lugar puro, o lugar da santidade, da castidade. E o corpo é o lugar devasso, né? E eu fiz uma inversão dizendo o seguinte, não, o que o corpo mais gosta é de conforto, né? O corpo, o que ele mais precisa é sobreviver. Então o corpo ele está sempre ligado à preservação. O que existe no ser humano é um outro aspecto, que é um aspecto não de preservação, mas de evolução. E esse aspecto evolutivo é que eu estou tratando como a alma, que é a parte de nós que diz para o corpo, que diz, eu não vou arriscar, é perigoso, vai doer, vai me incomodar, né? E a alma, ela diz, não, mas a gente tem que arriscar, a gente tem que tentar, a gente tem que ir para frente. Então, essa luta do ser humano o tempo todo por se acomodar, quando se jogar nas coisas, em todas as áreas da vida, seja trabalho, seja casamentos, seja nas relações. Então, assim, a alma imoral, ela basicamente ela dizia que há um aspecto imaterial de todos nós, que faz parte da consciência, que está sempre cobrando da gente crescer, da gente evoluir, da gente ser maior. Essa é uma demanda da nossa humanidade. E como é que você faz isso? Você só faz isso num processo de transgredir. Mas transgredir o quê? Não é o outro, né? É transgredir a si mesmo. Então, muitas vezes, até na peça, às vezes as pessoas ficavam muito fixadas na transgressão, que é assim, eu sou muito certinho, eu tenho que transgredir e ficar mais doidão. Rebelde. Rebelde, né? Não, mas a transgressão depende. Se eu sou uma pessoa que vive a vida loucamente, não consigo ter um vínculo mais sério de relação, de amizade com a minha família, né? Então, o que é transgressivo para mim é ter vínculo. Então, a alma imoral, ela questiona não por um lugar da moralidade. Então, vamos ficar todo mundo doidão. Se você é muito careta, sim. Se você está com medo de viver a sua vida potencialmente como ela pode ser vivida, por favor, chuta o pau da barraca e avança. Essa é a alma falando. Mas se você é um indivíduo que a sua vida ela é toda nesse lugar do risco o tempo todo, o que esse risco esconde? Por que muitas vezes as pessoas usam o risco para fugir de coisas que dão muito medo a elas? Né? Então, assim, na verdade um convite a se trabalhar e romper, sair de um lugar estreito, seja pela caretice, seja pela incapacidade, às vezes, de ter o pé no chão e fazer movimentos que são importantes na vida. Então, assim, era criar um pouco essa percepção do ser humano que a nossa existência ela tem essas duas forças o tempo todo. Preservar e romper como a vida ganha sentido. Se uma vida for só de rompimentos, ela perde qualidade de sentido. Se uma vida ela é só acomodação, ela vai perder sentido. E como que a gente orquestra isso, como que a gente faz esse movimento artisticamente para me representar, para eu me sentir representado quando eu vou botar a cabeça no travesseiro. Perfeito. E
Tem uma coisa, Rabino, que é o seguinte, no mundo de hoje, a gente vê assim, vários tipos de relações, né? Tendo mais visibilidade, as relações homoafetivas, por exemplo, né? Novos tipos de relacionamento também surgindo, né? Sobretudo com as gerações mais novas, né? O senhor como um líder religioso, assim, espiritual, como o senhor vê isso, né? Já que a gente também está falando dessa coisa de evolução? Então, o que é a grande preocupação, muitas vezes, das religiões e, digamos, até mesmo da espiritualidade? Eu vou até fugir da religião. Toda a nossa civilização se deu pela construção da família. O que é a família? É uma construção onde, lá atrás, há uma captura do masculino para dentro de uma relação com a mulher que cria um núcleo capaz de estar preocupado com o futuro, com esse filho, não só nos primeiros meses, enquanto ele depende lá de ser amamentado para sobreviver, né? Não é só geneticamente. Nós criamos uma cultura de sobrevivência. Né? O que é a tradição? Eu tenho uma expectativa de que o meu filho suba nos meus ombros e o meu neto suba nos ombros do meu filho, numa construção que é a própria civilização. Então, qual é o grande desafio do mundo de hoje? É que a gente... com certeza pode ter outras formas alternativas, desde que elas consigam estar produzindo núcleos que estejam comprometidos com uma construção civilizatória, né? E evolutiva. Maravilhoso. Tudo que tiver amor é um salto. O seu trabalho com amor é uma coisa, sem amor, tá? A sua relação com o amor é outra coisa. Hoje a gente vê que o casamento não é garantia de nada, tanto que a gente tem a quantidade de divórcios é absurda. Por quê? Porque as pessoas fazem um casamento que não tem essa qualidade civilizatória. Casamento é importante? Totalmente. Entre quem? Entre quem conseguir produzir... homossexuais podem produzir uma família? Sim, claro que podem produzir uma família. Já fazem, inclusive, né? Sim, já fazem. E toda a diversidade que eu não vou nem tentar agora eu mesmo nomear, toda essa diversidade que tiver a qualidade de ter essa dimensão de ser um núcleo gerador de alguma forma de compromisso, que é um compromisso com o coletivo, que é um compromisso com o futuro, isso é um casamento. Então, assim, é muito mais o que está em jogo do que essa fachada que as pessoas estão muito mais preocupadas. E às vezes, nessas fachadas, toda forma de abuso de um com o outro, de famílias onde há abuso dentro da família, acontecem porque quando as pessoas não estão prontas para fazer isso, isso vai gerar muito conflito, muita violência, né? Eu tive aqui a honra de conversar com o Rabino Newton Bonder, com exclusividade para o site Vênus Digital. E, Bonder, posso dizer isso de cadeira, foi um prazer inenarrável conversar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Sucesso também. Pra gente. Para todos.